Bom dia! Chegando para a nossa live tão esperada, né? Gostoso bordar logo cedo. Para quem não me conhece, para quem não sabe qual é o meu trabalho, eu me chamo Rose Petros e trabalho com patchwork e bordado aqui em Londrina. Eu tenho várias aulas, tanto aula presencial aqui no nosso ateliê, quem quiser vir conhecer, quiser passar aqui por Londrina, passar pela região Maringá, Rolândia, pode passar aqui em Londrina e conhecer a gente. Vem tomar um cafezinho com a gente. E nós temos aula online. Aula online nós temos aula ao vivo pelo Facebook, que a gente sempre faz uma ação pelo Facebook, que geralmente tem bordado, tem costura criativa, tem patchwork. Nós começamos isso durante a pandemia e fez-se um grupo muito bom, que eu não consegui desfazer esse grupo, então tá sempre tendo aula ao vivo, então a gente sempre divulga aqui. Tenho aula presencial e tenho clube de assinatura, gente. O clube de assinatura, nós temos quantos anos já, Natália? Desde 2018 já. Então, tem muita aula. Gente, são mais de 70 projetos que tem lá no clube, por uma assinatura de R$48. Tipo, eu acho, muito conteúdo disponível para vocês. E o clube funciona como se fosse um Netflix, tá? Você vai pagando todo mês e você tem acesso a se você entrar hoje, você tem acesso às aulas desde o início. E tem muita coisa. Você precisa fazer tudo? Não. É como se fosse uma sala de aula. Você gosta de bordado? Tem bordado. Você gosta de costura? Tem costura. Você gosta de utilitário? Tem utilitário. E tudo tem lá. E o projeto é completo. Nós temos, assim, clutches bordadas, desde o bordado e da montagem dela. Tem bolsa, tem toalha, tem... Não, tem de tudo. Então, aí a Lilian falando que é aluna desde o primeiro mês. Então, são projetos que você pode ter, assim, de repente você trabalha com venda de produto. E você não tem ideia do que você quer fazer naquela catálogo novo que você vai produzir. Entra lá, vai ter. Se você faz só necessaire, tem não sei quantos modelos de necessaire. Com bordado, sem bordado, com aplicação, sem aplicação, tem muita coisa. Então, o clube de assinatura é onde você pode estar comigo também, costurando, bordando e se divertindo muito. E nós vamos bordar. Chegou o momento. Vamos mostrar o bordado pronto? Ó, a Rose, peças, né? Isso. Primeiramente, a Rose tinha feito essa flor, né? Esse tema floral nesse cesto de lavabo. Esse é um cestinho, né? Que nós temos duas composições. Tem o de lavanda e tem esse. Então, essas toalhinhas são todas com... Esse é o que nós vamos fazer hoje. Esse floralzinho. Na apostila de vocês, é esses tons aqui de linha que vocês receberam as cores, tá, gente? É nesse tom. Então, essa daqui é um cesto de lavabo. Que tem no clube. Assinantes do clube, vocês têm como fazer o cesto e a aplicação na toalha. A Rose ensina vocês passo a passo. E tem o bordado da lavandinha, né? Esse daqui é o cestinho para você pôr... Gente, dá para fazer também com motivo de cozinha, que para você pôr toalhinhas na cozinha. E esse é o de lavanda, gente. E daí a Rose não se aguentou pra nossa live. Olha o que ela aprontou, gente com o bordado. No meu ateliê em casa, eu deixo sempre um rolo de papel higiênico em cima da minha escrivaninha, porque eu limpo óculos, às vezes a minha mão, eu comi alguma coisa e preciso limpar a mão. E o papel higiênico ajuda muito nisso. Só que ele fica feio, né, lá. Nós temos o de banheiro, né, Natália, também bordado. Que você faz uma cintinha no papel higiênico. Aqui eu fiz um cubo onde está escondido o papel higiênico. E ele tá aqui dentro, ó. E eu coloquei o bordado aqui na frente. Aí, aqui eu bordei nas cores. Ela mudou os tons, colocou as abelhinhas, que ela não se aguenta, gente. As abelhinhas não estão aqui, mas se der tempo a gente faz uma abelhinha. Então, isso aqui dá para você bordar em muitos lugares, né? Numa gola de camisa, dá para bordar em vários lugares, em roupa de criança. Então, gente, vocês podem aproveitar bastante. Olha, o que nós vamos fazer? Eu fiz ontem
parece que tá embaçado, mas acho que não, né? Eu bordei já duas florzinhas laterais, que elas estão de ladinho. Nós temos nessa composição uma flor aberta e tem 3 de lado. Então, eu já bordei 2 e vou fazer com vocês uma inteira e uma na metade. Eu vou tentar ir bordando rapidinho para que a gente possa realmente fazer toda a composição durante a nossa aula. Mas, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, me fale, porque a Amandinha deixou esse paninho grande, para se eu precisar riscar alguma coisa e reproduzir, a gente consegue fazer, tá bom? Vamos lá. Então, nós vamos começar, gente, pela flor grande, porque aí a gente já fecha o nosso centro. Então, vamos lá. Informações sobre materiais. Eu tô usando aqui o bastidor de silicone, que é um bastidor que fica fácil de tirar e pôr para que a gente possa evoluir na live. Eu vou usar a agulha 9 e 7 da Bohan. São agulhas que a gente usa próprio para bordar. E as linhas é o que foi passado na apostila. Gente, as agulhas, você pode usar agulhas da corrente de costura normal, só que tenha o olho grande, né? Ou usar essas que são de bordar mesmo, que são da Clover ou da Bohan. Eu vou trazer pro lado de cá para eu trabalhar com as agulhas na minha direita. O tecido que eu tô usando é um linho, tá? Isso aqui é um linho que é para mais grosso. E eu vou mostrar para vocês o seguinte. Geralmente, quando eu risco uma florzinha como essa, eu faço uma inteira e as outras todas na metade. Então, aqui, ó, eu tenho essa que tá inteira que eu falo que ela tá toda por cima. Aí, essa vem por baixo dessa. Essa daqui tá mais ou menos aqui, então, ela tá por cima aqui e ela termina aqui. Então, quando a gente tem um risco assim, quando a gente pega um risco para fazer, a gente já organiza para que ele fique fácil na execução. Então, quando a gente trabalha dessa forma, eu tenho uma lateral inteira e uma lateral que tá por baixo da flor. Essa florzinha, gente, é um coração entrelaçado no outro. É como se eu tivesse esse coraçãozinho aqui, ó, tá? Que eu vou entrelaçando. Então, eu tenho um miolo e eu venho fazendo eles assim, ó. Então, é uma florzinha bem bobinha para riscar, que você vai fazendo dessa forma. Então, você entrelaça um coração no outro. Tá um delay bem longo, né? Então, nós vamos fazer essa florzinha. Por onde que eu começo? Essa inteira é a última que eu faço. Então, eu começo por baixo, essa daqui, essa. Eu gosto sempre de trabalhar no sentido anti-horário, porque aí a minha mão, eu vou visualizando por onde eu passo. Então, nós vamos fazer assim, ó. Nós temos na nossa composição 3 tons para usar. E nessa florzinha, eu vou usar os 3 tons, para que ela fique com a luz lá na borda e venha trabalhando. Nós vamos fazer com corrente torcido na borda e podemos terminá-la com ponto reto. Aqui eu terminei tudo com ponto corrente torcido, mas podemos terminar com ponto reto. Então, nós vamos fazer assim. Eu vou pegar o primeiro tom, que eu já devia ter organizado a minha linha, não organizei. Eu fiquei tomando café, conversando com as meninas e não preparei a linha. Então, vamos lá. Então, eu coloco na agulha 2 fios e eu coloco os 2 fios sem ser dobrado. Se você quiser começar igual ponto cruz, tranquilo, gente. Essas técnicas assim, de como começar, de como terminar, muitas vezes cada uma tem um seu jeito de fazer. Então, eu vou começar fazendo na pétala que tá do lado. Então, ela tá por baixo dessa. Então, eu vou começar daqui e vou terminar lá. Então, eu posso tanto começar da direita como da esquerda. Então, eu venho aqui, eu pesponto por dentro, gente, eu não faço nó.
dificilmente eu faço nó no bordado. É muito difícil, a não ser que eu não tenha por onde esconder a linha. Aí eu faço nó de quilteira. Então, eu vou trazer esse bastidor, sempre meu dedo, o indicador, o dedo que vai segurar a linha, tem que alcançar o bordado. Então, eu não posso deixar longe do meu polegar. Então, eu trago o bastidor bem perto. Então, meu dedo de cima alcança o bordado e os dois dedos de baixo também tem que alcançar onde está o bordado. Então, vamos lá. Eu vou subir com o ponto corrente torcida aqui, ó. Vou trazer ele pequenininho. Gente, é um bordado que não tem necessidade de estar seguindo luz, né? Não é um bordado, não é uma pintura de agulha. Mas você pode trabalhar com 2 tons, com 3 tons, que dá um movimento pro bordado. Ó, fiz uma corrente, um elo da corrente torcida. Esse ponto eu uso muito para fazer os bordados. Aí, faço um longo. Eu desci um pouco mais, ó. Gente, eu vou fazendo, quem tiver dúvida da execução, me pergunta, tá? Vou pra borda, arremato, sempre arremato esse ponto do lado direito, que tá, pra ele não desenrolar. Bordar numa quarta-feira de manhã, muito bom, hein? Delícia, acordar já fazendo coisa gostosa. Live com a Rose, aprendendo um bordado novo. E eu vou fazendo para a esquerda aqui. Quem é canhota, pode trabalhar do jeito que trabalha, vindo do outro lado, sem problema. Até tenho a Beth, que é canhota aqui com uma aula presencial, que ela me vê fazendo e aí ela começa com a mãozinha dela. E tudo dá certo. Uma coisa que é importante olhar numa flor como essa, que eu tenho que direcionar a agulha sempre para o miolo da flor, para ver a posição da colocação da linha. Então, aqui, ó, eu coloco a agulha, tá vendo o miolo da flor aqui? Quando eu colocar para fazer o ponto, eu direciono a agulha para o miolo da flor, ó. Elas estão pedindo para desativar os comentários para enxergar melhor. Ah, é verdade, esquecemos disso. Daí é pelo botão. Acho que é... Aqui, sim. É verdade. Meninas, eu vou esperar um pouquinho, só a Natália desativar os comentários para vocês verem melhor. Desculpa, gente, a gente esqueceu desse detalhe. Pronto. Então, quando eu posiciono a agulha tem que vir para o miolo da flor. Então, isso me dá o direcionamento dos pontos. Então, quando todos os pontos, tem que fazer esse caminho, para que ele não fique bordado para o lado contrário. Então, eu coloco a agulha e já posiciono ela para ir para o miolo. Então, esse lado de cada pétala, ela tá por cima da outra. Então, eu vou vir com a cor clara mais baixa aqui, ó, para fazer esse lado dela. E aqui tem 2 pétalas encostadinhas que vai estar... Eu passo a agulha pro lado de cá. Eu gosto, quando eu tô bordando assim, eu gosto de deixar a linha paradinha aqui, ó, pra eu fazer a próxima pétala. Então, eu trabalho dessa forma, pra não ter que ficar arrematando toda hora a linha. Desativou? Não, já chegou. É demorado hoje, ó, né? Não, eu não sei por que tá com tanto delay. O meu tá também no Wi-Fi daqui da loja, meu celular. Será
aqui como se... Tá desativada, só não demorou lá. Eu não sei por quê. Ó, aí eu vou pegar o segundo tom de linha e vou descer aqui, ó. Acho que tem que atualizar só a página. Eu caminho com a linha aqui por baixo. E vou fazer o segundo tom. Esse segundo tom, eu ainda faço com corrente torcida. Então, eu venho aqui. E aí, eu vou pondo ponto e entrando dentro do que eu fiz. Quando você tiver, assim, entre as duas, não tem muito espaço para entrar com a corrente torcida, você arremata, alongando um pouquinho o arremate. A linha que você colocar ali vai dar o sombreado que eu preciso, sem entrar com corrente torcida lá em cima. Não, da Cida tá sem comentário. Não sei por que aqui tá aparecendo como. Bom, que já saiu, tá bom, né? Uhum. Não tá atualizando a página, ficou parada naqueles comentários antigos. Já deu algum bug aí. Uhum. Ó, aí eu venho e vou colocando o segundo tom. É pequenininho essa florzinha, gente. Ela é pequenininha, ela não é uma flor grande, né? Então, vai... Aí, eu vou deixar a linha aqui esperando também. E vou pegar o último tom. Esse último tom, você vai pegar um fio só. Como ela é uma flor pequenininha, se eu colocar tudo, 2 fios, ela vai poluir muito miolo. Aí, eu venho aqui, ó, vou colocar o meu bordado de lado pra mim. Vou caminhar com a linha aqui por baixo e saio na lateral. A linha vai ficar ali embaixo. Você pode até ir lá pro lado direito, do avesso e remalhar também. E aí, eu venho fazendo ponto reto aqui, ó. Eu vou matizando com ponto reto. Eu dei mais um. Eu acho que não vai perder a qualidade, não. Quando é muito zoom, ele assim que mexe o paninho, ele já desfoca, né? Ó, vocês vão colocando um fio do último tom. Aí, vai dar uma florzinha. Pronto. Essa daqui eu vou arrematar para não ficar com muito fio aqui no direito. Aí, para arrematar, eu caminho por baixo da cor. E uma coisa que eu faço muito, gente, eu não arremato em cor diferente. Por exemplo, se eu bordei com o rosa claro, eu arremato no rosa claro. Coloquei o segundo tom, eu caminho e arremato dentro da própria cor. Não fico misturando os tons embaixo, senão o bordado vai ficando, ainda mais quando você não tem nada para pôr embaixo, né?
vai ficar com o avesso muito poluído se você ficar mesclando as cores no arremate. Aí fiz a primeira pétala, vou para a segunda. Volto a pegar o primeiro tom e vou fazer o lado aqui. Esse lado aqui, a pétala tá por cima. Então, eu começo aqui embaixo. Já posso começar aqui, ó. Venho fazendo corrente torcida. Arremato na direita e já venho na metade dela. Talvez você saindo e entrando novamente naquele celular, ele volta a ficar atualizado, né? Olha que delícia, gente. Você vai bordando e fechando a pétala e dando cara pro bordado. Então, é aquela coisinha mais gostosinha que a gente tem pra fazer, sabe? Ontem à noite eu sentei pra dar o comecinho e esse bordado... você faz rapidinho, ele não é um bordado demorado, mas ele dá um efeito muito bom. Ó, esse lado de cá, a pétala que tá na minha esquerda, ela tá por cima, então eu vou terminar pequenininho aqui em cima, com o rosa claro, ó. Aí, vou arrematar e passar pra cá. Já vou deixar a linha perto pra fazer a próxima aqui. Vou pegar o segundo tom. O segundo tom, eu pus aqui em cima o fio, tá vendo? Aí, eu puxo um pouquinho assim, eu sempre deixo a linha no direito pra não prender lá embaixo. Aí, eu venho aqui e vou lá no lugar que eu vou bordar. Aqui pegou um fiozinho do linho. Aí, eu tô bordando aqui, ó. E eu preciso ir lá com a linha. Então, eu caminho por baixo da cor e venho aqui. E vamos fazer a próxima. Essa técnica de deixar esperando as cores agiliza bastante, né, o processo. Principalmente nesses bordados pequenininhos, né? Senão você fica arrematando toda hora, pegando, colocando na agulha de novo. E polui muito, né? Você fica, às vezes, com muita ponta de linha. Ó, agora eu vou entrar com a outra cor, fazendo o matiz aqui. O paninho ficou meio grandinho. Esse ponto, ele dá um efeito muito bonito na flor, porque fica alto, né? Ele faz um volume. Quando nós fazemos a pintura de agulha, que a gente borda com um fio só, normalmente é feito ponto split na ponta, no contorno, para poder dar o volume. Então, aqui, você consegue esse volume com o próprio ponto.
Vou arrematar e já deixar a linha esperando para a próxima. Aí eu volto, essa foi o segundo tom, vou pegar o terceiro, que é um fio só, e vou fazer aqui. Vocês observem que quando eu faço a pétala, eu deixo o bordado de pé para mim, tá? De frente para mim, de pé. Para fazer o ponto preenchimento com o fio, eu deito a pétala e trabalho aqui. Então, eu vou caminhar com a linha aqui para prender ela. E venho fazendo o preenchimento aqui. Então, eu bordo por cima da linha que eu pespontei. Gente, quem tiver interesse em fazer a aula da Sharp para o mês de julho, entre em contato com a gente pelo WhatsApp e reserve a sua vaga. E também o kit, nós não vamos ter muitos, nós vamos ter uma edição limitada das Sharps, dos kits. Então, quem chegar primeiro, compra. Senão, vai ter que esperar uma outra leva que nós pudermos produzir. E ali eu ensino vários tipos de florzinhas, né? Pronto. Terminei essa outra, vou arrematar. Essa última cor eu sempre arremato para não ficar com 3 agulhas, mas quando eu bordo sozinha, sem estar gravando, eu deixo também penduradinha. Vamos ver se dá mais uma com essa linha aqui. Aí, nós vamos fazer, ela tá por cima também, tá vendo? Aqui, ó, ela tá por cima dessa. Aí, ficou bem marcadinho a profundidade daquela ali. Agora, eu venho colocando a cor clara encostada aqui. Vou ter que arrematar e pegar mais um fio. Ó, pra arrematar, eu não preciso nem ir lá embaixo. Como eu tô bordando com essa cor, eu pesponto aqui. E eu vou bordar por cima mesmo, e já fica arrematado aqui mesmo, ó. Vou pegar mais um pouco dessa cor. E venho trabalhando por cima de onde eu pespontei. Eu tô usando um papelzinho aqui. Aí, eu vou, pra não ficar muito poluído aonde eu vou bordar, eu já pespontei aquele, então, eu vou começar aqui embaixo. Senão, a gente pesponta também pra começar e fica muito fio pra ser coberto. Então, vamos lá. Gente, quando a gente faz essas lives assim, quem tá aí que faz live também, a Yara, a Regina, a Heitor, a gente fica toda torta, né? Fica aqui assim, com a mão em cima de uma almofadinha, para vocês poderem ver mais perto. Você fica numa cadeira mais alta. Então, não fica aquela coisa confortável para bordar como a gente fica, né? Num sofá, eu bordo muito num sofazinho com a almofada no colo.
E isso faz com que a gente faça o bordado com cuidado para que vocês prestem atenção e consigam ver. Então, muitas vezes a gente fica com a mão meio torta aqui, mas é assim que a gente tem que trabalhar, não dá para fazer diferente. Então, quando termina a live, a gente tem que fazer um alongamento. Coitada, o celular fica em cima da Rose, ela não consegue. O celular fica batendo na testa. Quando a gente está fazendo live, por isso que a gente tem que prestigiar mesmo as artesãs, meninas, porque a gente faz essa produção de conteúdo para vocês assim com muito carinho. Natália fez toda a montagem da postagem, ficou mandando o link. Então, esse carinho que vocês nos dão de volta, de assistir a live, de divulgar nosso trabalho, a gente só tem a agradecer. E, nossa, e graças a Deus, as meninas são super simpáticas, né, Natália? São muito queridas. Adora, gente, o carinho de vocês vêm falar com a gente fala com vocês. Essa interação é muito gostosa, né, Rose? Ó, aí eu tenho aquela ali para fazer. Meninas, vocês podem estar perguntando assim, por que ela não faz toda a cor clara e depois volta fazendo a segunda cor, depois volta fazendo a terceira? Eu falo muito isso para as alunas, que quando você borda mecanicamente, porque isso para mim é bordar mecanicamente, quando você faz todo claro de todas as pétalas, todo médio de todas as pétalas, todo escuro de todas as pétalas, o seu bordado fica duro. Ele não fica com vida, porque você bordou mecanicamente, como se fosse uma máquina. Então, por isso que vale a pena fazer pétala por pétala, porque cada pétala vai ficar com uma personalidade. Por mais que você faça igualzinho, ela fica com uma personalidade diferente. Por isso que eu faço pétala por pétala. E você sabe que quando a aluna faz em casa e chega mostrando o bordado para mim, eu consigo ver que ela fez tudo ao mesmo tempo. Porque dá para ver que o movimento não ficou. Então, esse bordar pétala por pétala, mesmo sendo uma peça pequenininha como essa, dá um efeito diferente. Tem um caminho de mesa, que é das margaridas, né? Aquele lá. Que todas as pétalas são iguais, assim. Ela tem só um movimento diferente em cada uma. Eu bordei pétala por pétala. Teve uma aluna que fez desse jeito que eu tô falando. Quando ela terminou o bordado, ela mesma percebeu. Ela falou assim, Rose, por que o meu bordado tá parado, não tem movimento, tá estranho? E eu falei, eu vou falar para você por quê. Quando eu falei para você bordar pétala por pétala, você achou que não daria diferença. E isso deu diferença. Depois eu vou mostrar esse caminho para vocês verem qual é. E tudo é branco ali. Não tem cor. As pétalas são todas brancas e eu usei... Pega lá para nós mostrar, Natália. E eu usei branco um pouquinho mais, que é o off-white, o branco um pouquinho mais sujinho, e fiz a mescla da cor. Então, quando você olha assim, é tudo branco, só que é um degradê do próprio branco, vamos dizer. Então, eu bordei pétala por pétala, fazendo ponto split no contorno. Essa foi também uma aula ao vivo pelo Facebook, né, Natália? Sim, esse projeto é lindo. Então, aí o que eu quis reproduzir nessa flor? É esse tecido aqui, que o tecido tem um degradê das margaridas. Então, quando a gente borda uma peça como essa, a gente borda pétala por pétala até embaixo. E ela tem uma sombra fazendo a diferença da pétala. Isso dá, o resultado no bordado é outro, gente, pode ter certeza. Então, esses detalhezinhos, assim, minuciosos que a Rose traz, gente, que dá essa vida que ela fala, esse movimento, né? Todo mundo fala, nossa, Rose, mas os seus bordados
são diferentes, a gente não encontra, né? Porque ela traz essa percepção de luz e sombra, de construir cada pétala, cada elemento da flor, né? Ali olhando com atenção para ele, né? Com carinho, que dá essa diferença, né, Rose? Natália é uma menina que edita os vídeos, gente. Ela me escuta o tempo todo. Então, não sei até quando ela aguenta, né? Me ouvir sempre. Às vezes ela vai editar um vídeo, não sei quantas vezes que ela ouve a mesma fala. Então, ela entende, muitas vezes ela já aborda virtualmente. Eu faço, teoricamente eu bordo, gente. Na prática ainda não. Porque... Mas na teoria eu já tô entendendo de tanto escutar a Rose. E isso é muito interessante para mim, que eu sei que a pessoa que vai estar em casa e que vai assistir aquela aula vai pegar isso, porque ela que não borda já sabe como faz, imagina quem já borda, né? Vai pegar aquilo e vai reproduzir. Então, e muitas vezes depois que gravei, eu assisto vídeo por vídeo para ver se o ponto ficou legal, se o ponto não ficou sombreado, se ele ficou nítido. Então, isso faz muita diferença para que a pessoa assista depois e consiga bordar. Sim, uma coisa que eu sempre falo, e até tem vários assinantes do clube que me falam assim, eu não consigo fazer todos os projetos que tem no clube, mas eu gosto de assistir, o meu prazer. Em vez de assistir série no Netflix, eu fico assistindo a aula da Rose. E, né, eu fico pensando que eu editando a aula, eu já vou trazendo consciência de técnica. Imagina para quem borda, para quem faz, né? Então, às vezes, você não vai ter tempo de executar um projeto, mas no assistir a aula, você já vai trazer o repertório, você já vai trazendo mais consciência para quando você for bordar, você já tem mais técnica, né? Aqui eu tô fazendo a última pétala, que tá toda por cima. Os dois lados, elas estão por cima. Então, eu vou fazer por essa cor em todo o contorno dela. Ó. Não é gostosinho? Aí, eu vou voltar naquela ali depois e já fazer o terceiro tom, que é só um pouquinho lá embaixo. Então, eu já faço nela. Aqui, eu vou terminar com essa cor e já tirar do tecido. Ó, ela vem desde aqui de baixo, pra marcar que ela tá toda por cima. Aí, eu vou arrematar. Vou colocar o terceiro tom nessa anterior aqui. Esse trabalho de mesclar uma cor com outra, às vezes você acha que é muito trabalho numa peça só. Mas, vocês viram que eu comecei com 2 fios lá em cima, depois 2 fios fazendo corrente torcida, e termino com 1 fio aqui embaixo, fazendo a última cor, que vai dar profundidade nela. Essa daqui eu já vou deixar esperando para a próxima. Aí, você finalizou... quando você finaliza assim, ó, tá vendo? Ela fica marcadinha o tom. E aí, você consegue dar personalidade pra flor, né?
ela fica tem vida própria. Vamos pegar o outro tom aqui, para nós fazermos a última. Vocês estão entendendo? Sem pergunta? Manda coraçãozinho aí pra gente, pra falar, ó, não tem perguntas, gente. Manda coraçãozinho pra gente saber que tá tudo certo aí, gente, do outro lado. Que tá sem comentário ativo, não tem pergunta, então... Fala se tá tudo certo aí. Aí, coraçõezinhos. O meu marido, eu chego em casa, às vezes, no final do dia, ele fala assim, você fez live hoje? Eu falo, Petros, todo dia você acha que é a live? E é assim. Hoje eu falei para ele que tinha live, ele falou assim, você vai fazer o quê? Costura ou bordado? Fica acompanhando o que vai ser. Ó, aqui eu vou fazer o segundo tom dessa última pétala. E uma coisa que é importante também é ver o brilho da linha, gente. Quando a gente tá bordando e você segue um lado da linha, que nem eu tô deixando aqui o bordado de pé e vou fazendo a mescla das cores. Então, a linha, ao invés, ela não distorce, ela fica no plano dela. Se você observar, a minha linha não tá torcendo. Então, isso faz com que a linha fique com um brilho bonito. Quando você distorce a linha, ela vai perdendo o brilho e fica aquele bordado mais pálido. Quando a gente faz o ponto haste tende a fazer a linha torcer. E isso é importante até, para que ela não desmanche, né? Se você borda no outro sentido, a linha vai desenrolando, quando você viu o cabo rebenta, né? Então, ela vale a pena observar isso também. Aí, vou arrematar, porque agora acabou essa florzinha, e vou pegar a última cor para fazer o ponto reto ali, para terminar. Vou arrematar essa outra também que ficou esperando aqui, que não vai precisar dela. Olha como fica o avesso, gente. A gente arremata na própria cor. Você sempre entra um pouco dentro da cor que foi feita, para poder fazer a mescla do último tom.
Vou fazer pôr um pouco mais nessa cor aqui. Fechando melhor o círculo da florzinha para fazer o miolo aqui. Aí, as pétalas estão prontas. Vou arrematar o último tom. Agora, eu vou fazer esse miolo. O miolo é um amarelinho que tá previsto. Então, eu vou colocar 2 fios dele. Alguma dúvida nessas pétalas, meninas? Acho que tem uma pergunta aqui. Deixa eu ler aqui. Vamos ver. Rose e Natália, eu sou um que assisti sem fazer diferentes peças. Mas a Fátima falando que ela assiste o clube, né, sem fazer as diferentes peças, mas ela tá sempre fazendo os bordados. Que legal, Fátima. A gente tem também alunos que são só do bordado, mas que também assistem às aulas de costura e acabam aprendendo e vice-versa, né? Ó, pra fazer esse miolo, se eu pegar a linha e só vir trazendo ela aqui, ele não fica tão redondinho, porque a trama do tecido e a pétala abre um pouco. Então, o que que eu faço? Se vocês observarem, eu tenho aqui o tecido telado aqui, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou preencher um pouco essas falhas que abriu a trama do linho. Então, eu venho aqui, ó. Vou deixar o amarelo. E eu vou, como se eu preenchesse o espaço do linho aqui que abriu, ó. Você faz como se você fizesse um tear aqui no miolo. E ainda, quando você borda a cambraia, abre muito mais a trama. Então, a gente faz esse preenchimento até com um fio de linha, ao invés de usar 2 fios. Então, aqui, ó, eu tô preenchendo, fazendo como se fizesse um reforço no tecido. Para que o miolo meu não fique quadrado, que ele fique realmente redondo. Porque se eu bordar com a trama aberta do linho, como abriu aqui um pouco, ó, ela vai ficar quadrada. Olha lá. Observa como ficou fechadinho, ó. Agora, eu venho bordando o miolo. E eu não bordo, gente, no fio do tecido, eu bordo no viés do tecido. Então, eu venho aqui de lado e vou bordar ao contrário do que tá o fio. Se o fio tá assim, ó, eu bordo na diagonal dele. Isso vai dar com que a trama não fique quadrada, né? O miolo não deixa quadrado. E você pode até fazer em 2 etapas. Faz um e depois faz o outro, que aí ele fica bem gordinho. Agora, eu venho fazendo o meu miolo. Vou todo de um lado. Tem mais perguntinhas aqui. E agora, eu volto pro outro lado. Ó. A Fátima tá perguntando o número da cor da linha amarela aqui, que você tá usando. 378, gente, da DMC, né? E a Iris Anjos tá agradecendo, tá adorando, falou que tá maravilhoso. Ai, obrigada. Gente, obrigada. A Rose sempre arrasa, né, gente? Ó, vocês viram que eu passei de um lado, agora eu tô fazendo o outro lado. Aí ele vai ficar aquele miolinho. Se vocês pudessem passar o dedinho, vocês iam sentir uma elevação nesse miolo. Aí, vou até do outro lado. Aqui, vou fazer um aqui que ele escorregou, ó. Vou voltar e fazer esse. Aí, eu saio lá do ladinho.
ó. E eu passo a linha toda por baixo do que eu fiz. E dou uma leve puxadinha, gente, não é puxar exagerado. Faz uma puxadinha e vai pra baixo pra arrematar. Aí, caminha na própria cor. Lembra da história da própria cor? Caminha no miolo, não vai caminhar com o amarelo lá na florzinha. Aí, corta. Aí, ele fica assim, ó. Eu vou pegar meio de ladinho pra vocês verem se consegue ver a altura dele. Então, isso faz com que o miolo fique bem marcadinho. Vamos fazer a florzinha que tá de lado? Que aí a gente já termina as flores. Vou pegar a cor mais clara. Nossa, que bonita que ficou essa cor, né? Esse miolo ficou bem lindo, tá? As meninas que, infelizmente, não conseguem vir no ateliê e ver as coisas da Rose pessoalmente, gente. Em foto já é lindo, mas pessoalmente, vocês bordado. não têm noção da beleza dessas coisas. Fica muito bonito mesmo. Tem uma almofada de inverno que eu fiz, que eu bordei com lã. E com os fios da fazenda. E na época, não sei se hoje ela tem todos os tons, mas eu tingia para poder fazer a mescla das linhas. E ficou um bordado muito bonito para inverno. Aquela almofada com flanela. Ah, é lindo. É do clube, né? É. Também. Ah, tá no clube também, gente. As meninas do clube, acho que vão saber. Um bordado uma almofada que a Rose fez com tecido de flanela xadrez e o bordado todo em lã. Maravilhoso. Ó, a florzinha de lado, a gente vai bordar as duas que estão laterais, que são 2 coraçõezinhos que estão por baixo, e depois faço o meio. Essa daqui, eu fiz uma com o segundo tom e o terceiro. Aqui eu fiz o primeiro e o segundo. E eu vou fazer essa de novo com o mais escuro, porque eu achei que ela ficou numa visão bem boa na câmera. Então, eu vou usar o segundo tom e o terceiro. Então, eu venho aqui, ó, e vou descer aqui embaixo. Gente, como que eu faço a flor lateral? Eu tenho o miolo aqui, ó. Né? Ela tá de lado, mas seria aqui. Então, os pontos tem que seguir essa configuração. Eu vou rodar com a agulha aqui para vocês verem, ó. É essa posição que vai estar os pontos. Então, quando eu faço isso, deixa eu riscar aqui para vocês verem. O miolo tá aqui, né, lá dentro. Então, os pontos vão ser colocados nessa posição, ó. Aqui, e assim, ó. Então, como que eu faço para que ela fique certa? Eu venho contornando aqui, ó. Para que ela fique lateral, ela fique redondinha. Então, eu subo arredondando aqui, como se eu contornasse a borda da pétala. Arremato e desço. Rose, ó, a Carmen Lúcia tá perguntando por que a sua linha fica torcida na flor. Porque é o ponto corrente torcido, não é? Isso. Esse ponto que eu tô fazendo é o ponto corrente torcido. Ele faz esse volume e preenche a pétala. É o ponto. Até na apostilinha, a Natália colocou o diagrama desse ponto. Ó. Então, a borda, ela vai fazer uma amarração na borda aqui, ó. Esse ponto é muito lindo. A Rose usa muito ele pra fazer o matizado, né, Rose? É. Porque muita gente trabalha com a pintura de agulha só com ponto reto. E esse ponto torcido, ele traz uma textura no bordado que fica a coisa mais linda, gente. Ó, vou caminhar aqui por baixo
e vou arrematar essa cor e vou pegar e lá do outro lado para fazer a que tá do lado. Vem aqui. Vou mudar o bastidor de lugar, aquilo que eu sempre falo, meu dedo tem que alcançar o lugar do bordado. Se eu bordar lá longe, segurando aqui, ele não fica do jeito que tem que ser, né? Então, eu venho aqui, toda vez que eu vou fazer o ponto, o lado que eu vou bordar fica de pé pra mim. Ó, eu faço o ponto de frente aqui. Silvana perguntando o número das linhas. Gente, tá na apostila de vocês. A gente mandou, na apostila tem todas as cores, tá? Tem as cores e os pontos e o diagrama de como fazer o ponto até. Nós trabalhamos, foi uma semana fazendo essa ação de eu quero, para que a gente pudesse mandar a apostila, para você poder preparar o seu paninho e até bordar comigo. Não sei se tem alguém aí bordando. Tem alguém bordando aí, gente? Manda pra gente, quem tiver. Manda foto, marca a Rose, coloca o arroba da Rose pra gente ver quem bordar. A gente ama ver o resultado de vocês, as alunas de longe que a gente não consegue ver os trabalhos, né? Então, mandem foto pra gente. Ó, eu fiz aqui a primeira camada dos dois lados. Agora, eu vou colocar o terceiro tom, porque eu usei o segundo tom ali. Vou pegar o terceiro tom, um fio só, e fazer a mescla. Então, nas pétalas, nas florzinhas menores, essa que estão do lado, você vai usar só 2 tons. Eu usei 2 tons nessas duas laterais aqui, tá vendo? E essa também eu vou usar a cor do meio e a última. Então, eu venho aqui agora, ó, e vou colocar um fio do último tom. Aí, a Fátima falou que tá bordando junto. Que delícia. Bom, Fátima. A Silvana, como conseguir tudo isso? Gente, tem um post lá no feed da Rose, ou você pode entrar direto, mandar uma mensagem por DM, quero a apostila, só mandar a palavra quero pra gente, que a gente tá mandando o link pra vocês baixarem a apostila com o risco do bordado, com o gabarito dos pontos e as cores, tá? Então, é só mandar DM pra gente ou comentar lá no post do feed. Ok. Aí, ó, fiz esse lado, vou fazer o outro lado. Mas assim, né, gente? O pessoal aí do futuro que vai assistir a live depois, essa ação não vai estar disponível para sempre, né? Infelizmente, a gente vai ter que parar de estar fazendo isso, porque demanda muito tempo da gente ficar vendo a mensagem de todo mundo e mandando. Então, gente, quando a gente fizer as coisas, responde logo, fica de olho aqui no Insta, porque a gente tá sempre, né, trazendo coisas diferentes para vocês, fazendo ações. E, infelizmente, as coisas passam. Então, fiquem de olho, né? Tipo, coloca para receber as notificações do Instagram da Rose, porque daí vocês vão estar sempre por dentro, acompanhando tudo e recebendo todas as novidades que a gente fizer por aqui. Meninas, e isso que a Natália falou, é bem isso mesmo. Lá na nossa página tem um lugarzinho que você aciona, é o sininho, né, Natália? Que você... eu vou pedir, a Mandinha já fez videozinho mostrando, a gente posta de novo nos stories ensinando vocês. Tem um lugarzinho, eu sigo algumas pessoas que fazem artesanato, que fazem tricô, que eu gosto muito, até bordado eu sigo. E aí eu aciono esse lugar para que eu receba as notificações de quando ela tá fazendo alguma ação. Isso é bom porque o Instagram, ele vai entregar para você porque você quer, sabe? Porque você mostrou interesse por aquilo, senão ele não vai entregar. Ele vai entregar para outras pessoas que mostraram interesse. E para nós que somos produtoras de conteúdo, precisamos desse interesse
da pessoa, para que ele realmente faça a entrega, né? Tem gente que fala assim, mas eu não fiquei sabendo por causa disso, gente, né? Infelizmente, o Instagram, ele vai mostrando ali na ordem das pessoas que você se relaciona. Então, se você coloca que você quer receber as notificações da Rose, você tá pedindo pro Instagram te mostrar tudo das novidades da Rose. E daí você não perde nada. E nós já fizemos outras ações de live, com aula, conteúdo, com material, com risco. E aí a pessoa às vezes deixa de receber por isso, né? Uhum. Aliás, no destaque da Rose, tem um destaque só das lives, que tem muita aula já aqui, que a Rose já fez ao vivo com vocês aqui no Instagram. Então, entrem lá no destaque que vocês vão ver, tem vários projetos legais. Gente, tem uma seguidora nossa que é uma russa, você viu que ela pediu também a apostilinha? Uhum. Eu falei, ela deve assistir a aula e não entender muito, né? Porque ou ela consegue falar a língua, ou ela traduz a parte do bordado só olhando, né? Porque como o bordado é muito, ele é universal, ponto, né? Sim. A pessoa consegue bordar. Uhum. E ela... Mas é que nem a Rose, que faz os projetos de tricô de russa também, né, Rose? Você não entende a apostila, mas o gabarito, a aula do vídeo, você consegue pegar, né? Opa. Vou arrematar aqui e pegar o segundo tom. Quer dizer, o segundo não, vai ser o último, né? A cor mais escura. Aí, venho com ela aqui embaixo. E vamos trabalhar com o ponto reto agora aqui, ó. Olha só. Então, todas as florzinhas que estão aqui, que são só lateral, só metade, vocês façam isso, ó, troca o tom. Então, eu fiz uma com mais claro e o segundo tom, e fiz duas com o segundo tom e o terceiro. Então, ela dá fica mais escurinha, mas fica bonita. Essa florzinha aqui, só ela pequenininha assim, no abotoamento de uma camisa, fica linda. No punho de uma camisa, numa sainha de uma menininha. Gente, vocês podem usar esse risco da forma que vocês desejarem, sabe? Para bordar coisas para vocês venderem, para bordar para você presentear. Esse é um material seu, ó. Só é interessante que você não xeroque, não reproduza distribuindo, porque é um material que a gente faz bem personalizado, né? Bom, ó, fiz então a florzinha central e o botãozinho. Agora, nós vamos fazer a parte da sépala e o cabinho. Então, o que eu fiz? Olha, eu joguei um tom de verde nessa florzinha, um tom de verde na outra. Eu vou jogar esse mesmo verde aqui, que é um verde mais agradável do que o mais escuro. Então, eu vou vir com ele aqui. Essa colocação das cores, gente, você pode seguir uma paleta que você goste. Eu trabalhei com as cores mais rebaixadas aqui. Nesse outro bordado que eu fiz no porta-papel, eu segui a composição de tecido.
Então, a cor que tá na rosinha do tecido foram as cores que eu escolhi para bordar. Então, vamos lá. Vamos fazer a sépala aqui do... Então, nós temos aqui nessa florzinha uma sépala, um caule, que é o ponto haste, e do lado eu fiz o ponto oyster, que é o ponto ostra. Tem aqui, 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 aqui. Esses pontinhos vão dar uma moldura para a flor. Então, eu venho agora com o verde, eu vou pespontar com ele aqui, ó. Gente, tá vendo? Eu não faço nó, hein? Eu caminho, deixo ele sobrando um pouquinho e faço um ponto reto aqui para travar já, ó. Aí, eu vou lá e corto a sobra da linha. Ó, a Carmen perguntando onde consegue a lista de material. Gente, post no feed ou manda uma DM, uma mensagem por DM pra gente. Quero a apostila, quero... A gente vai estar mandando o link pra vocês até o final do dia. Então, ó, gente, não vai marcar Às vezes bobeira. gente, você que tá chegando agora e viu essa live circulando, passando, gente, essa foi uma ação que nós fizemos essa semana, onde a Natália fez uma postagem a semana passada, onde a pessoa que quisesse participar da live com o material, ela poderia responder na postagem, eu quero. Esse eu quero era a chave para a Natália saber quem queria, porque senão a gente mandaria para quem? Não saberíamos, né? E como era uma ação direcionada para quem assistisse a live, então a gente precisa do eu quero. Ó, aí fiz o cabinho, fiz o ponto haste. Essa sépala com ponto reto, desci com ponto haste. Vamos fazer o ponto oyster aqui do lado. Como que é esse ponto? Ó, eu seguro a linha lá no meu dedo, entro com a agulha do lado esquerdo da linha e monto o primeiro movimento. Esse ponto também tá na apostilinha, o gabarito dele. Aí, ele fica uma margarida torcida assim. Aqui embaixo, ele gera um bracinho, ó. Eu passo a linha nesse bracinho, acomodo essa laçada do lado e eu não travei lá em cima, tá? Ele tá aberto aqui. Jogo novamente a linha para cima e eu faço, diferente dos livros, esse ponto, eu prendo esse meio aqui, ó. Por quê? Porque se eu deixar esse umbigo aqui solto, com o passar do tempo, as lavagens que vai acontecendo, ela vai soltar e vai vir para frente. Então, eu travo tudo. Aqui, eu arremato. Este é o ponto oyster. Vou fazer desse lado e do outro lado o outro. Você pode fazer até ponto margarida só, simplesmente, mas esse ponto faz um volume maior. Então, eu venho aqui, ó, do lado esquerdo da linha, eu subo, monto a margarida torcida. Entro aqui, eu seguro, ó, segura no dedo, tá? Não deixa solto, não. Aí, eu acomodo a laçadinha do lado e prendo, eu entro lá onde a margarida não tá presa ainda e arremato, ok? Aí, agora eu venho aqui, ó, e vou lá embaixo arrematar. Eu vou deixar essa linha esperando, porque eu vou fazer esse botão e quero fazer a sépala dele com esse verde também. Então, vamos fazer o botãozinho. Eu fiz esse botãozinho aqui com a cor mais escura. Aqui, eu vou fazer com a cor média. Aqui. Eu venho do lado. Travo a linha aqui. Ó. E aí, eu subo fazendo a corrente torcida na bordinha do botão, ó. Bem pequenininho os pontos, gente. A coisinha é delicadinha, né? Arremato, venho no meio. Subo com outro ponto aqui no meio. Às vezes dá uma margarida só, aqui vai dar uma. Venho de novo aqui na base. E faço outro. Arremato. E venho na base. Agora, eu vou fazer o contorno desse botão do lado de cá.
Então, eu venho subindo, contornando ele aqui, ó. Vou arrematar. Venho aqui embaixo e passo... Eu tô passando pelo direito mesmo, mas eu passo por baixo do bordado. Se você observar aqui, ó, eu passei por baixo dos pontos. Eu só não levo pro avesso o bastidor. Aí, fiz o botãozinho, ó. Agora, eu venho fazendo a sépala dele. Eu caminho, volto lá com o meu verde. Inês amando e perguntando que peça vai ser. Inês, no começo da live a gente mostrou o cesto, que foi a peça que a Rose desenvolveu com esse bordado. E uma outra pecinha que é o porta-papel, lenço de papel, né? Que ela fez uma nova versão aí para mostrar como vocês podem estar usando esse bordado em diferentes peças. E a pecinha, esse porta-lenço, a gente vai soltar no YouTube em breve para vocês. Então, quem quiser fazer a peça que ela mostrou no começo da live, fica de olho que quando tiver no YouTube a gente vai mostrar para vocês aqui no Insta. Ó, fiz a sépala com ponto reto, venho no meio e desço com ponto haste. O ponto haste é aquilo, gente. Eu pego uma porçãozinha do tecido, saio acima, trago a linha para baixo. Então, assim, a gente faz o ponto haste aqui. Gente, esse mini botãozinho tá a coisa mais fofa. Olha só, tamanho da coisa. Aí, fiz, ó. Vou arrematar. Eu tenho aqui essa folhinha com verde escuro, e vou fazer essa com verde claro. E eu tô com a linha clara. Eu poderia andar com essa linha até lá? Se eu faço isso, gente, eu posso repuxar o trabalho, mesmo eu tendo fundo manta embaixo. Então, eu arremato. Quando é algum trabalho que eu consigo caminhar com a linha, eu até poderia caminhar. Mas não, quando ele não tem por onde caminhar, eu não vou caminhar por dentro da flor. Porque não é o correto aqui. Então, eu vou arrematar no próprio verde. O bordado faz com que a gente crie disciplina, né? No acabamento. Então, vou lá. Aí, eu tenho aqui, ó, uma folhinha verde escura e uma verde clara. Eu até poderia fazer essa verde escura e vou trabalhar com essa aqui verde claro, para ficar do outro lado. Aí, fica essa clara aqui e essa escura. Não, eu vou fazer essa clara. Desculpa aí, meninas. Vou fazer essa clara. Depois eu faço aquela escura. Então, como que a gente vai fazer essa folha? Eu posso fazer ela com ponto cru cheio, como posso fazer com ponto cheio. Você colocou as duas opções, Natália, na apostila? Não, só ponto cheio. Não sei. Deixa eu ver. Senão eu faço uma com ponto cru cheio e a outra com ponto cheio. Não, só ponto cheio. Então, meninas, aqui é tudo com ponto cheio. Você pode fazer até com ponto cru cheio. O ponto cru cheio, quando a folha é muito grande, eu não gosto de usar, porque fica muito solto. Essa daqui, ó, é ponto cheio de um lado e ponto cheio do outro, que é o que eu vou fazer nessa. Então, eu caminho com a linha aqui. Deixa eu deixar mais forte o risco para vocês verem como que eu vou trabalhar. Eu alongo esse risco aqui, ó, no meio. Eu alongo, assim, eu não risco quando eu tô bordando, mas para vocês verem o que eu vou fazer, é isso, ó. Eu vou fazer um lado e depois vou descer o outro lado. Caminhei a linha por dentro e eu venho fazendo o preenchimento dela aqui, ó. Então, a folha fica de pé para mim e a minha agulha vai trabalhar na diagonal. Então, a minha agulha fica a 45 graus com a nervura da folha. E eu venho subindo na diagonal. E eu gosto de falar sempre assim, eu subo na diagonal, levando a linha da esquerda para a direita.
Se eu faço um movimento ao contrário, da direita para a esquerda, a minha linha vai distorcendo e começa a perder o brilho. Então, eu trabalho subindo com a linha da esquerda para a direita. Por isso que não adianta, gente. O bordado a gente precisa fazer uma leitura dele. Não dá para bordar mecanicamente mesmo. E esse jeito aqui faz com que ela fique parecida com ponto cru cheio, mas ela é o ponto cheio normal. Vou indo, e eu sempre elejo um lado para chegar até na ponta, para não precisar fazer as duas. Então, eu vou indo, vou inclinando, eu vou terminar como se estivesse fazendo um ponto haste aqui, ó. Terminei, ó, aonde tá a minha linha. Eu vou virar agora o meu bordado, vou deixar ele deitadinho para mim assim, e vou descer. A descida aqui é assim, ó, eu faço um ponto bem na base dos pontos que eu fiz, eu faço um ponto bem aqui, ó, tá vendo? Saindo de lá aqui, e já abro a agulha um pouquinho para ir para a lateral da folha. E aqui eu vou descer desse jeito, ó, da esquerda para a direita, descendo. Aí, você vai jogando a linha. Se você observar, fica quase a mesma posição de um pezinho do Chaplin do lado de lá. Ó, vou descendo. Gente, isso é uma forma de bordar muito boa para fazer essas folhas médias, porque o ponto cru cheio, ele fica muito bom em folhas menores. Em folhas grandes, fica solto demais. Então, vale a pena fazer com ponto cheio. Quando a folha é maior ainda, aí a gente trabalha com ponto matiz, mesmo sendo na mesma cor, né? Ok. Quando eu tô descendo aqui, eu tenho um cabinho a folha. Se eu fizer o ponto haste saindo da esquerda, ele fica estranho, ele fica parecendo que tá manco, olha lá. Então, o que que eu faço? Terminei do lado esquerdo a folha, eu passo a linha pro lado direito da folha, olha lá. Passo e faço um pequeno pontinho na lateral e desço aqui no cabinho. Quando eu faço isso, eu já fico no movimento do ponto haste. Aí, ele não fica torto a saída da folha. Aí, vou até a flor. Aí, aqui, ó, eu fiz um galinho para fazer um galinho de lavanda. Tá vendo aqui? Tem um risquinho, ó, que você pode trabalhar com aquelas margaridinhas na base, mas pode também fazer um galinho de lavanda. Então, eu vou subir aqui, ó, com um pontinho haste, e vou deixar esse caulezinho feito. Aí, tem mais um aqui do lado, ó. Então, 2 caulezinhos. Aí, como tá pertinho, eu posso mudar a linha pra cá. Aí, venho pra baixo. Aí, vou arrematar. E aí, meninas, estão gostando? Manda coraçãozinho pra gente saber. Ó, vou fazer essa outra folha aqui com o verde claro também, que aí ela vai ficar no meio da escura e da clara. Vai ficar mais bonitinha. Aí sim. Elas estão adorando. Vários coraçõezinhos aí. Como a Rose falou, a gente sempre faz tudo isso com muito carinho pra vocês. É uma forma da gente estar retribuindo, né? Todo o carinho que a gente recebe aqui das seguidoras da Rose, das curtidas, da interação. Ó, vou trazer o bastidor um pouquinho pra baixo,
para a folha não ficar muito na borda do bastidor. Aí, venho aqui, ó. Então, vamos lá, mais uma, ó. Eu vou descer com a linha até aqui embaixo. E vou subir fazendo ponto cheio. Então, eu faço um ponto pequenininho aqui já para travar a linha. A folha fica de pé para mim e a minha agulha fica na diagonal. E aí, eu vou subir. E também é uma forma, né, Rose, de quem não conhece as suas aulas online, Isso. Quem nunca, né, viu como é a sua didática, poder, né, conhecer Isso. E ver o quão maravilhoso É bom, né? No clube, gente, você tem almofadas bordadas, tem toalhas de lavabo, tem necessaire, tem clutches bordadas maravilhosas. Então, lá no destaque, tem um destaque que tem trabalhos do clube. Você pode entrar e ver todos, até nem sei se está todos Nem lá. tem como ter todos, Não gente, tem, é tanta coisa porque é tem muito... lá. Mas só para vocês verem, né? A gente sempre fala, assim, da didática da Rose, que ela ensina o passo a passo do bordado. Porque é esse, o fazer aquele tema, né? Cada elemento do bordado junto com vocês, para vocês verem as técnicas, os macetes, porque tem muitos cursos por aí que ensina só o pontinho e não a aplicação dele dentro de um bordado completo. Então, é essa diferença, né, que faz vocês terem mais segurança e mais técnica mesmo do bordado, né, Rose? Pra poder fazer. Até, meninas, eu às vezes levo bronca aqui, porque fala que eu entrego muito. Mas eu não sei, não saberia bordar isso daqui e fazer uma folhinha, uma pétala e sair fora. Porque a proposta aqui seria ensinar a composição. Então, se eu faço isso, eu teria que estar mostrando como eu faço, para que vocês conheçam como que é meu trabalho. E as lives é uma forma da gente mostrar como que a gente trabalha nas aulas que são vendidas. Porque, para vocês saberem o que estão comprando, porque eu sei que o investimento não é fácil, né? Quando a gente compra uma aula, a gente tem receio do que a pessoa vai entregar. E muitas vezes a gente não consegue nem pedir o dinheiro de volta. Então, eu acho que válido essas lives mostrar realmente o que eu faço dentro de uma aula que vocês compram. Porque quem tá aí, que faz parte do clube, já até pode falar como é isso, né? Muitas vezes a aula, às vezes tem alguma dúvida e entra em contato, a gente faz um videozinho rápido para tirar alguma dúvida, e eu anoto essa dúvida para que um projeto posterior eu consiga tirar aquilo. Ó, aqui eu vou arrematar do lado esquerdo da folha e vou voltar para o lado direito. Por quê? Porque o ponto haste, o movimento dele é do lado direito para baixo. Então, se eu pego do lado esquerdo, ele fica estranho. Então, eu faço um pontinho do lado direito e já venho aqui aonde tá o caule da folha, ó. E desço. Ok. Só tem mais um botãozinho para nós fazermos as margaridinhas. E eu vou mostrar para vocês que eu fiz margaridinha nas toalhinhas de lavabo e na caixinha eu fiz lavandas. E abelha. Aquela abelha gosta de lavanda. Ó. Então, eu vou vir aqui e fazer esse outro botãozinho com a linha mais clara. Já quase 2 horas de live, gente. Olha Aí, só falta o Instagram derrubar a gente, né? Fala, não, Instagram, espera só um pouquinho. Não. Vou fazer aqui rapidinho esse botão, ó. E a gente já vai para as margaridinhas. Que as margaridinhas, gente, é ponto margarida. E você
se você olhar no risco, não está arriscado. Você vai fazer elas organicamente, você vem fazendo aonde achar que deve, porque ela vai fazer uma forração no bordado. Quando a gente faz um jardim, quando o seu jardineiro vai lá e planta as suas florzinhas, ele fala, precisa comprar uma forração para pôr aqui. São as florzinhas que plantadas para fazer o chão da florada, né, do jardim da sua casa. Então, isso é o que a gente coloca no contorno do bordado. A gente faz uma forração e dá realidade para o bordadinho. Vou mostrar aqui. Uhum. Ó, vou arrematar e pegar a outra sépala. Que a Rose tá falando. Deixa eu deixar pertinho. Todas essas margaridinhas aí. Olha lá, ó. As pequenas margaridinhas que a gente vem fazendo para dar a forração. E você pode fazer com ponto margarida, ou com ponto oyster, ou com ponto margarida torcido. Olha só, gente, fala lá se esse branquinho... Eu fiz com esse branquinho, que não é bem um branco, é um amareladinho, né? É o ecru, né? Que você usa bastante Como ali o linho é um linho mais escuro, eu usei aquela cor. Aqui eu vou usar um lilás para vocês poderem enxergar melhor, tá? Deixa eu fazer só a sépalazinha aqui desse verde e descer para nós fazermos as margaridinhas. Então, a sépalazinha, eu caminho por dentro aqui. E faço um pontinho reto para travar a linha. E outro reto que já vem preenchendo a sépala. Saio na base aqui e desço com ponto haste. Tem comentário aqui. Essas folhas que aparecem, o que é? Silvana, Parece. Que folhas? Folhas nas florzinhas pequenininhas? Ou essas folhas aqui? Que é aqui. A gente não conseguiu entender muito bem a sua pergunta. Se você puder colocar novamente pra gente conseguir evoluir, te responder. Gente, olha esse avesso. Não é o bordado do direito? Esse cuidado com o avesso, gente, é muito importante. Principalmente, tipo, em toalhas, né, Rose? Quem borda uma toalha de lavabo que você deixa o avesso aparente, ele precisa estar ficando parecido com isso. Será que é essas folhas aqui? Às vezes é isso que ela viu. É as folhas de baixo, a almofadinha, sempre que ela usa Vocês essa são almofadinha. curiosas, não? Ó, eu vou fazer o seguinte, nesse bordado. A toalhinha que a Natália mostrou, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu fiz micro margaridas, tá vendo? E fiz uma forração pra fazer o fundo. Nessa daqui, eu fiz galinhos de lavanda, olha lá. Vou abaixar aqui pra vocês verem, ver se dá pra ver. Aqui, eu trabalhei com galinhos de lavanda toda a volta pra combinar com essa cor do tecido que eu tava trabalhando. Ali são margaridinhas. Esse trabalho você pode fazer em todo lugar. Eu vou trabalhar nessa composição nossa hoje, um lado fazendo as margaridinhas e outro lado fazendo os galinhos de lavanda, para que vocês saibam como fazer. E aqui eu combinei com a cor do tecido, então eu usei esse tom mais arroxeado para combinar com o tecido, tá bom? Então, vamos lá? E aqui eu fiz as margaridinhas, como aqui o tecido é mais escuro, eu usei esse ecru, mas eu vou trabalhar com uma outra cor. Então, vamos lá. Vou pôr esse aqui que vai dar para enxergar mais.
Acho que é as folhinhas mesmo. Daqui a pouco a gente fala dessa almofadinha, tá? Elas enxergam tudo, né? É mais engraçado, gente. Porque várias vezes a Rose tá dando aula, daí tem alguma coisa na mesa, os alunos. E aquele lá? A gente quer aquele. E a gente às vezes não se toca que é alguma coisa que tá ali. Ó, eu vou fazer então, desse ladinho aqui, as margaridinhas, para nós trabalharmos com o ponto margarida simples. Então, eu vou trazer. Ó, o que que vai acontecer aqui? Eu não tenho nada ainda de lavanda, dessa cor que eu vou usar. Aí, eu pego e caminho por dentro da flor, mas eu tento esconder a cor, para não ficar poluindo a minha flor. Eu venho aqui. Gente, isso faz diferença no avesso, tá? Podem fazer isso aí, que vocês vão ver como o bordado de vocês fazem outra cara. Aí, eu venho pro direito. Vou pôr aqui uma agulha no lugar. Gente, como que eu bordo essas margaridinhas? Vocês vão fazendo ela aleatória. Não precisa ficar preocupado se tá fazendo a florzinha ou não, porque no todo ela vai dar o efeito de uma forração. Então, eu venho aqui, ó, eu faço 2 encostadinhas na flor, como se fosse o pezinho do os pés do chapre, uma para cada lado, ó. Faço isso. Aí, eu subo e faço outra quase inteira encostada na folha, ó. Vocês vão fazendo como se a florzinha estivesse por baixo ali da folha. Vários coraçõezinhos. A gente adora, gente. Eu receber os corações que a gente Ó. fala, tão gostando. Aí, eu venho e faço uma quase inteira aqui em cima, ó, na outra folhinha. Aí, você vai fazer 3 pétalas ou quantas pétalas couber naquele espaço. Não tem que ficar preocupada se elas ficaram formando florzinha mesmo, porque o espaço não dá para formar com as 5 pétalas, né? Então, a gente faz um faz de conta. Quando sobrar lugar, se você tiver menos folhas, você pode até fazer ela com 5 pétalas. Tá vendo que eu não risquei? Aí, fiz desse lado. Aí, eu vou descer e fazer algumas lá perto da flor, que aqui tem uns espaços. Como que eu faço? Eu tenho uma folha aqui. Eu vou vir aqui, vou passar por baixo dessa folha, ó. E vou lá embaixo. Como se fosse lá numa ladeira, né? Mas é aqui embaixo um pouquinho. Eu venho aqui. E faço 2 pétalazinhas aqui. Daqui a pouco vocês vão entender como vai dar, a hora que eu vier com um nozinho francês fazendo os miolinhos, vai aparecer a florzinha. Aí, aqui eu tenho um galinho que tá fazendo, às vezes, de um galinho dessa flor. Então, eu venho e vou preencher esse galinho de ponto margarida. Não seria o galho de lavanda ainda, tá? Seria a florzinha que você tava fazendo. Vou fazer aqui em cima com 3 pétalas. E olha, é pequenininha, gente, tá dando uns 2 milímetros o ponto margarida aqui. Será? Eu tô achando até... Será que eu tento chegar?
Ah, Eu vou pegar o celular na mão, pode gente, ser. pra tentar chegar perto, porque é tão pequenininho esse ponto, Margarida. Desculpa aqui, ó. Acho que você podia ficar... Isso, pode ser. Ó, gente. Pra vocês conseguirem ver. Ó, eu vou parar aqui, porque eu poderia vir do lado de cá e fazer mais um pouquinho aqui. Deixa eu fazer enquanto você tá gravando. Eu vou passar aqui, ó. É interessante que você faça sem subir em cima muito do caule. Uma pétalazinha ou outra do ladinho, para dar uma compreensão de que está passando por baixo, não que esteja em cima da flor, porque a lógica seria, essa flor, como ela é muito pequenininha, ela não estaria em cima de um caule de uma folha, uma flor maior do jardim, né? Ela estaria no chão. Então, ela tem que estar lá atrás. A Silvana tinha pedido zoom. Já atendemos, Silvana. Ó, aí eu vou arrematar agora esse e vou pegar o amarelo para dar a profundidade nessas florzinhas com o miolo. Aí eu vou caminhar, como o espaço é muito pequeno do roxo, eu caminho embaixo do verde aqui. É um lilás, né? Aí, gente, eu vou usar um amarelo um pouco mais forte para que ele realmente suba com essa flor. Então, eu vou usar um fio só. E vou fazer os nozinhos francês no miolinho dessas flores. E aí, você fala assim, mas você não fez ela inteira. Não importa, gente, vocês vão fazer esse miolinho entre uma pétala e outra, que vai dar a compreensão de que como se tivesse várias florzinhas ali. É tão pequenininha, tão delicado, gente, que é bem isso que a Rose falou, é intuitivo, não é pra ficar uma flor perfeita, é pra criar esse efeito, né? Ó, eu venho aqui aonde tá a base do pezinho do chaple e faço nozinho, 2 voltinhas, vou lá e arremato assim, ó. E por que que é um amarelo mais forte? Porque como eu tô trabalhando com um fio só, ela vai quase sumir. Aí eu venho e faço uns nozinhos meio perdido entre uma e outra, que vai dar um entendimento que tem flor ali por trás. Olha a delicadeza disso, gente. E nozinho francês, vocês sabem, né? Segura a linha na mão esquerda, dá 2 voltas, muda de lugar para descer, senão vai tudo para baixo e você fica sem nada. E mesmo assim não pode puxar muito, porque o tecido pode vazar para baixo. Aqui. E assim vai, ó. Eu vou parar aqui, senão nós vamos ficar o dia inteiro para fazer nozinho. Vou arrematar pra gente poder fazer o verdinho das folhas. Aí, você vem com um verdinho e faz uma micro folhinhas no contorno, em volta das folhinhas, das pétalazinhas. Olha que maravilhoso, gente. Vou vir aqui. Vou fazer nessas que eu já terminei, pra não ficar... Aí, você vem fazendo pequenas folhinhas, ó, em volta. Pode fazer com 2 fios ou com um fio só. Com ponto margarida, gente. É. Só 1, 2, não precisa encher de verde, porque a ideia é pouquinho, gente, porque o que precisa aparecer é o que nós fizemos até agora. Só isso, ó. Agora eu vou arrematar pra fazer a lavandinha. Aqui eu vou passar tudo por baixo do rosa, mas fica o verde escondido embaixo da flor. Essa lavandinha aí, Rose, foi uma novidade que você colocou que não tinha na apostila, né? É verdade. Gente, é mais engraçado. Porque a gente combina e daí era pra fazer exatamente o bordado que já tava pronto aqui. Tá vendo como eu levo bronca? E daí ela vai e ela aumenta as coisas, gente, ó. Daí ela cria lavanda.
Vou fazer um galinho de lavanda para vocês verem como que a gente faz com o ponto oyster. Na verdade, eu fiz com ponto margarida torcido, nem é oyster. Ela não se aguenta, ela vai criando mais detalhes do que o combinado. Ó, colocou as borboletinhas, colocou as abelhinhas. lavandas. Abelhinha, ó, abelhinha, a gente nem vai... Não vai fazer. Mas, né? ó, assinantes do clube tem um monte de bordado de abelhinha. Sabe onde? Tem Onde? de ervas. Tem vários bordados seus que tem abelhinha. Tem abelhinha com pelinho. Aham. Ó, nós vamos fazer um galinho de lavanda, tá? Aí tem aqui, ó, um galinho. Então, como que eu faço? Eu vou prender a minha linha no caule que eu fiz. Aqui. Vou lá pro direito. Aí eu vou aqui em cima, ó, na ponta. E aí eu venho fazendo a margarida torcida simples, ó. Faço um, bem pequenininho. Desço. Faço outro. E naquela ali, eu usei 2 tons de lilás. Aqui eu tô usando um só. Só pra gente poder aprender. Senão, eu vou trocar muita cor. Outra. Então, fiz aqui um grupinho de 3, tá vendo? Agora, eu desço mais ou menos um meio centímetro e faço uma em cima do caule, atravessando o caule, e faço 2 laterais. Pra vocês, super vale a pena vocês trocarem o tom, gente. Porque descer a lavanda em degradê fica a coisa mais linda. É o que eu fiz ali no paninho. Uhum. Ó, aqui, agora eu venho aqui embaixo e faço algumas, como se tivesse esse galho de lavanda saindo de trás de tudo. A Inês falando que você é generosa. Quanto mais flor, melhor. Ela não se aguenta. Ela, né? A gente fala que é o padrão Rose Petro. Não tem jeito. Não tem jeito. Ela não consegue fazer coisa simplesinha, gente. Pronto. É tudo muito rico. Aí a Amandinha fala assim pra mim, você sossega. Você... Ó, aí eu vou arrematar. Pronto. Vou tirar esse amarelo. Ó, ficou o galinho de lavanda e as margaridinhas. Olha que coisa mais linda, gente. Aí aqui é o bordado que eu fiz com lavanda. Essa abelhinha é uma abelhinha feita com ponto cheio no corpo, com amarelo. E um fio faz a parte do preto. E essa daqui é onde eu pus as margaridinhas em volta. Que apareceu bem por causa do tecido, né? Olha só, gente, depois que a gente passa, como o negócio fica outro. Então, esta foi a nossa aula de hoje, que aí dá para fazer mais florzinhas, tá vendo? Como aqui o tecido é branco, ela fica bem clarinha, mas ficou 10. Ok? Tchau, tchau. Obrigada por vocês estarem aqui e até mais. Beijo.